Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e a nossa aula da semana vai ser barrado de pano de prato. É uma aula bem simples, tá? Com explicação rápida. É um passo a passo simples de se fazer, fácil para fazer. E vocês vão adorar, eu tenho certeza. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações que temos aulas para você, costureira criativa, toda semana. Lembrando que a especialidade aqui do canal é costura criativa para iniciantes. Então, se você está iniciando aí no mundo da costura criativa ou quer iniciar, você não pode deixar de seguir todas as nossas aulas, dá uma olhadinha nas aulas que já tem aqui no canal, que tem aula bem legal para você, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula, foi feita com muito carinho, que façam. Aproveite a área de comentários aqui embaixo para dizer para mim o que você quer na próxima aula. Eu tô pensando em fazer uma coletânea de coisas para cozinha e casa. Então deixe a sua opinião aqui nos comentários, o que você gostaria de ver aqui nos nossos passo a passos. Eu espero que vocês gostem e vamos para a aula. Bom, meninas, vamos aqui então para os materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso barradinho bem simples de pano de prato, tá? Aqui, olha, eu tô usando já um pano de prato prontinho que eu comprei na loja, tá? Ele já tem o barradinho nas laterais. Eu comprei ele assim porque, pra mim, aqui na loja onde tem na minha cidade, não compensava eu comprar a sacaria por metro pra mim fazer o barradinho, tá? Esse pano aqui eu paguei R$2. A sacaria por metro era R$3,80, daria pra mim fazer 2 panos de prato. Ou seja, sairia elas por elas, e aqui eu comprando desse jeito eu economizo meu tempo de não precisar fazer a bainha nas laterais, tá? Não tem muito uma regra do comprimento da faixinha, porque o pano de prato vai variar de tamanho, né? De acordo aí com cada lugar onde vocês forem comprar. Então, o que eu recomendo é assim, olha. As faixinhas que eu estou usando, essa mais larguinha, ela tem 12 centímetros de altura, de largura, digamos assim. E essa mais fininha, ela tem 8 centímetros, tá? O que eu recomendo é, coloque a sua faixinha em cima do pano de prato e deixe sobrando um dedinho de cada lado, que é a dobra que a gente vai fazer de acabamento, tá? Então, essa é a dica, porque como o tamanho do pano de prato vai variar aí, então, deixem sempre a beiradinha aqui, ó, sobrando um dedinho em cada lateral, tá? Então, a gente vai usar essa faixinha maior, da largura de 12 centímetros, essa faixinha menor, da largura de 8 centímetros, todos sobrando um dedinho em cada lado na largura do meu pano. Eu vou usar aqui, olha, esse bordado inglês, tá? Ele é bem baratinho. Cortei ele um pouquinho maior, depois eu vou, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele do mesmo tamanho que as minhas faixinhas de tecido, tá? Vou usar também um pedaço de viés pra mim fazer o acabamento, pra ficar igual esse daqui, olha, que é o meu pano de prato já pronto. Esse aqui é o acabamentinho de viés, tá bom? Pra ele ficar bem bonitinho. Quem tiver em casa o viés estreitinho, melhor ainda. Como aqui eu só tenho esse mais largo, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele, olha, em toda a extensão, para esse acabamento de viés ficar fininho, eu acho que ele fica mais bonito, tá? Esse detalhe do viés, gente, varia. Quem quiser usar também o bordado inglês em cima, quem quiser usar outro tipo de rendinha, aí cada uma vai usar a criatividade de vocês aí, o que tiver em casa também, né? O nosso viés também do mesmo comprimento que as nossas faixinhas, tá bom? Então, pra fazer o nosso barradinho, vai ser isso que a gente vai precisar, além de tesoura, alfinete e o principal,
o ferro de passar roupa, tá? Pra fazer esse barrado, gente, ele é bem simples de fazer, bem tranquilo, só precisa ter o capricho e o ferro de passar como nosso ajudante principal para poder ficar bem certinho as beiradinhas e a nossa costura ficar legal, um acabamento legal, já que o pano de prato é uma coisa que a nossa cliente vai lavar constantemente, tá? Então, vamos lá. Vou passar para vocês o primeiro passo que a gente vai fazer, que eu vou usar aqui, então, as minhas 2 faixinhas e o bordadinho, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vou posicionar o meu bordado, ó, em cima da faixinha, dessa maneira, nessa posição, e eu venho com a outra faixinha, coloco de frente aqui com o bordado, tá bom? Vou alfinetar tudo juntinho aqui, o bordado em inglês ou o detalhe que vocês quiserem colocar, se quiser colocar um passa-fita, né? Alguma coisa assim. Então, a gente vai alfinetar tudo juntinho e vamos na máquina fazer aí uma costurinha. Como o meu bordado inglês, ele é fininho, ele é estreitinho, eu vou lá pra máquina e vou gravar pra vocês verem que eu vou dar meio pé de máquina, mas vou levar vocês lá pra vocês entenderem como que é, porque se eu der um pé de máquina aqui, eu vou costurar praticamente todo o meu bordado, né? Porque um pé de máquina vai vir mais ou menos aqui. E aí, vai sumir o meu bordado. Então, eu vou fazer uma costura mais na beiradinha, tá? De uma maneira uniforme, em toda a extensão, que fique da mesma largura a minha costura. E a gente vai lá pra máquina pra fazer essa costura agora. Bom, meninas, agora a gente vai passar a costurinha, então, na beiradinha, tá? Eu vou dar meio pezinho de máquina. Um pé de máquina seria se a beiradinha aqui do meu pano tivesse paralelo com a beirada do calcador, que a gente vai fazer essa costura já já, e vocês vão entender como é que é um pé de máquina, pra quem não sabe. Mas essa daqui eu vou fazer mais na beiradinha, tá? Eu vou costurar aqui e mostro pra vocês a distância que eu dei. A gente vai costurando e tirando os alfinetes. Prestando atenção, está tudo juntinho aqui, os 2 tecidinhos e a nossa rendinha do bordado. Olha só, bem de pertinho, então, a distância que ficou, tá? A distância que eu dei da costura até a beiradinha. Agora, a gente vai voltar pra mesa com o ferro ligado pra gente endireitar aqui esse tecido de barrado. Então, olha só, já estou com o meu ferro de passar bem quentinho. E o que que eu vou fazer? A gente vai abrir aqui, deixa eu colocar na posição correta, que o meu barrado, eu quero que a partezinha mais fininha de tecido fique pra baixo, tá? Então, a minha rendinha vai ficar paralelo aqui pra baixo, seguindo a rendinha, a partezinha mais fina. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou só passar o ferro pra endireitar esse tecido verde aqui, bem certinho pra cima, pra gente dar continuidade, tá? Eu tô aqui com o meu ferro bem quentinho. Venho passando. O ferro é muito importante para deixar o nosso trabalho com acabamento bem bonito, tá? Então, é essencial que todo mundo tenha aí em mãos, na sua costura criativa, o ferro de passar. Passei, ficou tudo assentadinho, bonitinho. Agora, eu vou tirar esse pano que eu coloquei embaixo. E eu vou pegar o meu paninho que tá aqui. Preste atenção, gente, esse pano que eu comprei,
A parte de baixo, ele não tá com bainha, ele tá apenas com um ponto de overlock. A bainha, pra quem não sabe, é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é barradinha, a bainha. Aqui embaixo foi só um pontinho de overlock, então não vou precisar alterar nada. Se o pano de prato que você comprar, que você estiver usando, tiver essa bainha aqui na parte de baixo, onde a gente vai fazer essa emenda agora, eu recomendo que vocês cortem fora essa bainha, tá? Porque senão esse acabamento que a gente vai fazer nesse momento vai ficar grosseiro. Então agora, gente, preste atenção nessa parte. Eu fiz pano de prato ao contrário nessa parte. Então, preste atenção, só para fazer essa costura certinha. Eu estou com o meu pano de prato do lado avesso. Quer dizer que é onde aparece o acabamento da bainha. É o lado avesso do meu pano de prato, tá? Nesse lado avesso, eu vou pegar o barrado que a gente já costurou. Vou colocar de frente, tá? Prestando atenção, lembra aqui que eu falei com vocês no começo, sobrando um dedinho em cada lateral, tem que estar sobrando esse um dedinho em cada lateral, tá? Não pode ficar, tipo, sobrando 2 dedos aqui e ali rente, tá bom? Tem que ser por igual, 2 dedinhos em cada lateral, encostadinho aqui tecido com o meu pano de prato, reforçando mais uma vez. Meu pano de prato tá do lado avesso e eu coloquei o meu barradinho de frente com o lado avesso do pano de prato, tá? Vou alfinetar toda essa beiradinha aqui, tá? Se quiser alfinetar toda a parte do barrado, pra ele ficar bem seguro, é legal também. Eu vou alfinetar toda a parte, mas essa costura agora a gente vai fazer somente aqui, ó. Com um pé de máquina, vou lá pra máquina e vou mostrar pra vocês, tá? Dando um pé de máquina, retrocesso no começo, a gente vai fazer apenas essa costura nesse momento. Bom, gente, estamos aqui na máquina pra gente fazer a costurinha de um pé de máquina. E um pé de máquina é o quê? Olha só. É isso aqui. É quando... Deixa eu só dar um... Ó. A beiradinha do meu tecido fica aqui, olha, paralelo com o meu calcador. Isso é um pé de máquina. A gente usa muito esse tipo de costura, porque você usando um pé de máquina em toda a extensão, a sua costura vai ficar retinha. Nunca olhe pra agulha costurando, sempre fique com o olho aqui, tá? De uma maneira que fique durante toda a sua costura, paralelo o tecido com o calcador, e assim a gente tem certeza que a nossa costura vai ficar reta, desde que o seu corte de tecido também esteja reto, tá? Então, deixa eu posicionar a câmera aqui novamente. Retrocesso, e aí eu venho fazendo essa costura, prestando atenção sempre aqui no pé de máquina. Que assim eu sei que o meu barradinho vai ficar reto, tá? Vai tirando os alfinetes. Chegando aqui, retrocesso. Olha só a distância do meu pé de máquina, tá? Agora a gente vai voltar lá pra mesa, usando o ferro de passar novamente, pra endireitar aqui esse barradinho. Então, o nosso pano de prato com o barradinho ficou nessa posição. Ainda tá na posição que eu fiz a costurinha. Olha só, o lado direito tá aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou virar o barradinho assim e eu vou passar ele pra cá. Lembra que a gente colocou de frente com frente ali do lado avesso, porque agora sim vai ficar no lado direito do meu pano, tá? Então, aqui, olha, o que que eu vou fazer? Aqui que entra o capricho e o ferro de passar que eu falei pra vocês, ó. A gente vai acertar todo barradinho. Dessa maneira, olha, que fique bem certinho, o pano de prato todo escondidinho aqui atrás. Bem certinho, então a gente vem...
endireitando e passando ferro, tá? Ó, endireitei até aqui. Aí, aqui eu já posso vir com o ferro. Agora, eu endireito aqui. E termino aqui o acabamento. Já tá ficando com formato, né? Deixa eu virar ele do ladinho certo dele aqui, ó. Assim vai ficar, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou... Lembra aqui as duas beiradinhas que eu falei pra eu deixar sobrando? Um dedinho de cada lado. Essa beiradinha, a gente vai dobrar ela toda pra dentro. Gente, eu vou baixar um pouquinho aqui, pra vocês verem melhor. Então, olha lá, ó. Vou dobrar toda essa beiradinha pra dentro, de uma maneira que meu pano de prato fique todo escondidinho. Escondidinho que eu falo aqui, ó. Aqui tá o pano de prato. Nosso barradinho tem que esconder o pano de prato. Não pode ficar aparecendo beiradinha de pano de prato aqui, tá? Fez essa dobrinha toda aqui, venho com o ferro. Por que o ferro? Porque ele dá, aí ele estabiliza essa dobrinha, e aí ele não volta, não desdobra, né? Mais difícil de desdobrar. Então, passei aqui toda a beiradinha, olha só, gente, ficou bem retinho, bem bonitinho. Então, aqui, eu vou vir pôr os alfinetes pra minha dobrinha não voltar. Olha só. Tá bom? Fiz esse barradinho, vou fazer do outro lado também. Aqui, olha. Vou fazer a mesma coisa, vou dobrar. Bem certinho. Venho com o ferro. Tá tudo passadinho, tudo retinho, posso colocar os alfinetes. Prontinho. E olha só como que tá ficando. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina, eu vou começar aqui, ó. Vou começar com uma costurinha aqui, beiradinha, tá? Beiradinha. Aqui, bem onde eu tô passando a unha, tá bom? Aí vai ser a minha costura. Eu vou começar aqui, vou costurar, vou vir até aqui. Vou fazer só um rebate aqui, olha, pra ficar bem bonitinho. Fecho aqui em cima e fecho aqui. Aqui, a gente não vai fazer nenhum acabamento de dobra, porque aqui eu vou colocar o meu viés. Quem não quiser colocar o viés, não tem problema. O que que vai fazer? Vai só ir dobrando bem retinho, vem passando ferro, tá? Se você não tiver o viés aí. E aí, passa uma costurinha e já tá pronto o seu barrado. Mas como a gente vai pôr nesse aqui o viés, então eu vou deixar sem dobrar. Vou fechar essa costura aqui, então, em beiradinha, não é um pé de máquina. E volto pra mostrar como que eu vou pôr o viés. Só uma observação, gente. A linha, tá? O que que acontece? Eu tô usando uma linha bege e eu vou continuar com ela, porque depois que a minha costura estiver feita aqui, eu quero conseguir mostrar pra vocês e vocês verem onde ficou a minha costura. Mas vocês aí, na casa de vocês, vão fazer a linha compatível com a cor do tecido para que fique um acabamento bem bonitinho. Ou seja, por exemplo, se eu for usar aqui em cima linha verde, vou costurar até aqui, costuro aqui e costuro aqui com a linha verde. Vou lá, coloco a linha preta e termino de costurar aqui a parte de baixo preta, tá? Uma observação muito importante, a linha da bobina, a linha de baixo da máquina,
tem que ser branca. Por quê? O nosso pano de prata aqui atrás é branco, tá? Então, se, por exemplo, você for usar aqui uma linha preta e colocar na bobina preta também, aqui vai aparecer uma linha preta e vai ficar muito feio. Então, é o seguinte, linha branca sempre na bobina, e em cima vocês vão trocando de acordo com a cor do tecido, de acordo com a cor do viés de vocês, tá? Olha lá então, gente, passei toda a minha costura, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só onde foi a minha costura, tá? Aí aqui, olha, eu costurei com a linha bege até aqui e aqui eu já coloquei a preta. Olha aqui atrás pra vocês verem, tava com a linha branca. Deixa eu mostrar aqui também, olha. Então, não ficou aparecendo linha preta embaixo, tá? Vou continuar com a linha preta, que o meu viés vai ser preto e a minha bobina continua com linha branca pra ficar um acabamento legal. Então, agora eu vou pegar aqui a tirinha de viés, que eu dobrei, lembra? E essa tirinha eu vou costurar aqui, ó. Tá? Só que, quem for fazer com viés, eu dou essa dica. Aqui a gente precisa dobrar, fazer o acabamento. Então, eu vou fazer um cortezinho arredondado. E vou dobrar. Por que arredondar? Que aí a gente evita que fique essas pontinhas aparecendo. Aí você dobra, olha se tá aparecendo, se ainda tiver, você vem e tira mais um pouquinho. Tá bom? Então, esse vai ser o acabamento aqui, olha. Tá? Ele vai ficar bem rentezinho ali ao tecido, olha, desse jeito aqui. Vou vir costurando ele em toda a extensão. E aqui, olha... Tá vendo que sobrou a pontinha? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou arredondar o viés e dobrar ele bem rente, bem paralelo aqui com o tecido, tá? Eu vou fazer duas costurinhas nesse viés, aqui e aqui, na hora que eu for posicionar ele aqui no meu barrado. Olha lá então, gente, tá prontinho aqui o barradinho de pano de prato. Coloquei o meu viés, passei a costurinha, olha só, com a linha branca atrás, olha aqui onde foi colocado o meu viés. Não apareceu linha preta, tá? Então, por isso é importante, ressaltando mais uma vez, usar a linha branca na bobina. Então, tá aí, olha. Gente, uma observação. Essa largura aqui dos tecidos é opcional. Pode aumentar, pode diminuir, né? Olha aqui os outros que eu fiz, mostrando mais uma vez. Pode perceber que o barradinho desse de galinha ficou um pouco maior, tá vendo? Porque a largura que eu usei maior. Fiz um rosinha. Enfim, podem usar a criatividade de vocês, usar o que vocês têm aí, aquelas tirinhas, aqueles retalhos que a gente fica com dó de jogar fora, vai dar pra aproveitar agora. E deixando aí uma margem de venda de 10 a 15 reais, dependendo dos detalhes e dos valores que vocês pagarem aí nos materiais, para poder vender. Em um deles, eu vou fazer um bordado aqui depois, vou escrever bom dia, alguma coisa assim. E aí tem que ficar de olho em acrescentar esse tipo de coisa, tem que aumentar o valor também, tá? Eu vou fazer um bordado à máquina escrito bom dia e vou vender o meu pano de prato a 15 reais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem ligadinhos, toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos vídeos novos aqui no canal, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!